E olha, hoje no quadro Fala Defensor, nós vamos falar sobre um tema muito importante. O que a escola pode ou não exigir dos papais e mamães durante o período da matrícula escolar com a pandemia. Por isso, o Fala Defensor de hoje está no ar. E no Fala Defensor de hoje, quem vai conversar com a gente aqui ao vivo é a defensora pública, tá? Via live, né? A Norma Sueli Negrão, tá? Defensora, boa tarde, um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade de trazer essas informações num momento extremamente pertinente, porque as aulas já começam a acontecer, bater na porta daqui a pouquinho ou no próximo mês. Enfim, então nós vamos trazer essas informações importantes. Por exemplo, vamos fazer aquelas perguntas que todo papai e mamãe querem saber e querem que logicamente, seriam amparados pelos defensores. A pandemia, ela afetou, por exemplo, as finanças do papai e das mamães, defensora. E aí o papai e a mamãe ele atrasou as mensalidades da escola, né, do filhão dele, da filhota e tudo mais. E aí o que acontece? A instituição de ensino pode recusar, por exemplo, efetuar a rematrícula por conta disso? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Primeiro eu queria dizer da grande satisfação, né, da gente da Defensoria estar aqui nesse momento com vocês para tirar todas as dúvidas do telespectador. Muito obrigado. Olha, em relação à inadimplência, o contrato de ensino ele é feito anualmente, no caso do ensino fundamental. Então, se houve alguma inadimplência, existe débitos de mensalidade do ano anterior, essa matrícula ela pode ser recusada pela escola. Se houve alguma negociação, se houve transação para quitar esse débito, o pai não está mais inadimplente. Houve uma negociação. Então, essa matrícula poderá ser, sim, efetivada. Perfeito, muito bem. O que não pode, e só complementando, porque a partir daí tem várias outras dúvidas, chega para a gente, o débito de outra escola, pode um débito de uma escola a outra, pode impedir que eu faça uma matrícula de uma nova escola, somente se o nome do representante, né, daquele que vai formar a nova contratação, estiver negativado. Não pode haver aí uma comunicação interna entre as escolas, porque senão isso vai gerar até um dano para essa família. Então, se o nome não está negativado, porque a escola ela tem todo o direito de fazer a cobrança das parcelas que estão inadimplentes, que o responsável deixou em aberto. Pode fazer a cobrança judicial. O que ela não vai poder cobrar ao aluno, ou esse débito, se ele não negativou o nome, porque a escola pode negativar aí o débito em aberto, pode negativar. O que esse débito não vai poder infringir em outra escola se o nome não tiver negativado. Bom, então só para a gente poder recapitular e ratificar o que a senhora citou, é o seguinte, se por acaso o papai e a mamãe tiver uma mensalidade em atraso, principalmente nesse momento agora mais delicado, como a senhora bem disse, se ele procurou a escola para contar o que aconteceu, dizer que está tendo dificuldades para pagar, inclusive, tudo isso, se houver um acordo entre ambos, ele não está mais em débito, ele procurou a negociação. Mas se ele por acaso... Suspende o débito. Uma nova negociação, não há mais a inadimplência. Houve uma nova transação. Aquela nova transação, que a gente chama de novação, substitui o débito anterior. Perfeito. A escola não vai poder, sob pena até de responder por isso, negar o serviço de ensino. A escola só pode deixar de oferecer a matrícula em três situações. Essa que você já falou, da inadimplência. A segunda, se o aluno ele não tem a documentação necessária para fazer a matrícula, a escola pode sim, porque ela pode negar essa matrícula se o aluno não tem a exigência da lei para estar naquele período que ele vai pedir a matrícula. Ou na terceira situação, se não tiver vaga demonstrado. Aí ele pode negar. Fora isso, inclusive, uma outra observação, a escola não pode sequer pedir uma garantia. Vamos supor que não, fora da situação de inadimplência, mas a escola queira pedir uma garantia para fazer a matrícula. Essa conduta é abusiva, a escola não pode fazer isso. A escola não vai poder pedir um cheque calção, não vai poder uma nota promissória, um fiador. Já vi escola pedindo fiador. Essa conduta ela não é possível, essa conduta é abusiva. Perfeito, muito bem, defensora.
Vamos para uma outra questão que chegou muito para a gente aqui agora. Por exemplo, pedi a transferência do meu filho, mas a escola não quer me dar a documentação necessária porque tenho mensalidades atrasadas. O que é que eu devo fazer, defensora? O serviço de ensino, eu tenho dois objetos de contrato ali. Eu tenho uma situação, que é o contrato, é o responsável financeiro, e eu tenho um serviço educacional. Uma inadimplência jamais ela pode ter uma punição pedagógica, sob pena de responder até criminalmente o gestor dessa escola. Então, se o pai de aluno, ainda que inadimplente, ele pede a documentação para fazer a transferência dessa escola, a escola é obrigada a dar toda a documentação da vida do aluno, toda. Se ela reter isso, a gente encaminha direto para a delegacia, porque isso aí é crime. Não pode reter e, inclusive, não pode sequer dar documentação com qualquer registro que não seja da vida educacional, pedagógica daquela criança. Aquela criança ela tem todo o direito de toda a documentação da vida escolar dela. A escola tem o direito de cobrar, mas ela vai fazer essa cobrança pelas vias legais. Ela vai negativar o nome do responsável, porque é outra pessoa que não o aluno, não a criança. Ela vai poder negativar, ela vai poder cobrar judicialmente. Ela só não vai poder reter a documentação, fazer qualquer punição pedagógica na vida dessa criança. A criança vai ter direito a levantar essa documentação e ir fazer sua matrícula na escola que os pais entenderem mais conveniente. Perfeito. Defensora, doutora Sueli Negrão, que está conosco da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, tirando dúvidas sobre a questão dos nossos queridos telespectadores. Aliás, eu quero agradecer mais uma vez que os nossos telefones estão congestionados, são perguntas bastante interessantes e importantes. A senhora tem respondido, inclusive, para várias pessoas. Escolhemos as perguntas mais recorrentes, viu, defensora? Tem mais uma aqui que é o seguinte. Muito obrigado mesmo. A escola tem a obrigação de oferecer protocolos de proteção contra a Covid-19? Como é que eu, papai e mamãe, devo agir caso eles sejam descumpridos? Ela pode cobrar, por exemplo, a mais em razão das adaptações necessárias que vão acontecer nesse momento, doutora? Olha, é uma questão delicadíssima, todos nós aí estamos passando por esse problema, e agora, em 2020, a gente recebeu essa herança em 2021 recebemos essa herança de 2020, apesar, né, da novidade da vacina, que deixa mais tranquilo, mas a gente está vendo que as escolas, né, os decretos estão prevendo em todos os estados aí a volta das aulas. Então, essas escolas, elas têm o dever do estrito cumprimento dos protocolos sanitários. Então, elas têm que obedecer e com muito rigor todos os protocolos, tanto das organizações mundiais, como do nosso país, como do Estado. Então, ela tem que fiscalizar, ela tem que oferecer a higienização completa da escola, da sala de aula, do material escolar todo, e aí mesa, cadeira, quadro, os banheiros. Ela vai ter que fiscalizar, e aí com muito rigor também, o uso de máscara pelos alunos. Ela vai ter que fiscalizar com muito rigor. Vou dar um exemplo, bebedouro. O bebedouro que todas as escolas têm, que é para água para os alunos, então ela vai ter que dialogar com os pais, com os alunos, porque cada aluno vai ter que levar o seu recipiente individual para água. Não é mais possível chegar num bebedouro, aquela prática que todos nós temos, chegar num bebedouro e apertar e tomar água ali. Isso não é mais possível. Por quê? Porque isso foge aos protocolos de higienização, os protocolos sanitários. Então, as escolas elas vão ter que ter um papel de fiscalização muito grande, com muito rigor em relação a essa prática de cumprir com rigor os protocolos. Porque se elas não fizerem isso, até exigirem dentro da sua escola internamente que o aluno use máscara, fiscalizar e tirar da sala de aula o aluno que não tem máscara, porque se ela não fizer essa fiscalização, os órgãos de fiscalização vão responsabilizar a escola por essa conduta de não cumprir com esses protocolos sanitários mundiais, né? Exatamente, perfeito. Doutor, agora as escolas poderão, por exemplo, cobrar, nós estamos gastando muito com álcool 70, nós fizemos adaptações aqui porque há distanciamento, colocamos aqui uma parte acrílica para proteger isso. Essas mudanças e protocolos que foram exigidos para que as escolas voltassem a receber os seus alunos presencialmente, essas escolas podem cobrar isso dos pais?
Em relação ao aumento das mensalidades, continua a mesma coisa. É uma lei que determina como pode ser feito esse aumento. A gente não tem um percentual, mas a gente tem uma forma. Só qualquer acréscimo na mensalidade do ano passado para esse ano, qualquer acréscimo, ele tem que ser justificado, inclusive passado para os pais através de planilha de custos. Então, esse diálogo entre pais e alunos, ele deve ser constante. E agora, mais ainda, reforçado. Se tinha em 2020, ele deve ser reforçado em 2021. Então, se isso aí se refere a custos, a custeio da escola para manutenção, para trazer esses alunos de forma presencial, ele poderá ser, mas ele não pode ser que não tenha demonstrado, não haja uma demonstração através de planilha para os pais de aluno. Muito bem, para que eles tenham ciência, né? Desse aumento, claro. Então não seja um aumento aleatório apenas porque a escola achou por bem aumentar. Não pode ser feito. A lei ainda é a mesma, ele só vai poder fazer qualquer acréscimo, qualquer, o mínimo que seja, demonstrando. Da mesma forma, essa planilha, ela deve ser informada aos pais, inclusive com todos os itens. Não é só o álcool em gel, não é só a forma de sanitizar a escola, não, com todos os itens. Perfeito, muito bem. Tem perguntas que estão chegando aqui para a gente. O ensino ofertado pela escola do meu filho no período de pandemia deixou a desejar e sinto que ele não aprendeu o necessário. Eu posso, doutora, solicitar à escola que oferte a ele algum tipo de reforço? Se sim, o colégio, por exemplo, ele pode cobrar taxas a mais para isso, doutora Sueli? O custo da educação ele é uma só. É o custo, o valor é anual. E antes, eu só queria fazer um parêntese, que quando a gente fala de serviço de educação, o norte tem que ser sempre, o assunto principal é a qualidade do ensino. Isso em todas as mesas de debates, o assunto principal é a qualidade daquilo que está sendo ofertado para os alunos. Com relação a isso, e eu digo que os outros assuntos são sempre secundários, né? O principal é a qualidade do serviço de educação que está sendo ofertado para esses alunos. Com relação à não satisfação desses pais, olha, ele não atingiu aquilo que deveria atingir com aquele método, aquela matéria, enfim. O importante é que os pais estejam atentos e até os alunos, para que essa comunicação que eu falei lá atrás, ela aconteça sempre. Então, se perceber que aquela educação, aquele serviço, naquele momento, ele não está atingindo o que deveria alcançar, então é importante que isso seja reportado imediatamente à escola. Não esperem demorar o final do ano, passar o outro ano para que isso seja exigido. Então, a gente pede que isso seja acompanhado pelos pais de alunos e os próprios alunos, se tiverem dificuldades, porque a própria escola ela tem esse momento para refazer, para se adaptar também. Dizer, olha, isso aqui não deu certo, eu vou mudar para isso, esse método, dessa maneira, não tá cumprindo o que deveria, os alunos estão tendo dificuldades, mas, reportando ainda a sua pergunta, pode cobrar por isso? Não. Não. Qualquer modificação na metodologia, qualquer modificação nesse aparelhamento que está precisando, nesse momento, não. A gente, felizes com a notícia da vacina, mas a gente sabe que ainda em 2021, esses protocolos todos, eles ainda vão continuar. Eles ainda vão. A gente não vai voltar àquela vida normal de 2019, ainda com a vacina, ainda nesse ano. Então, as escolas, elas sabem que elas têm que se preparar. Elas sabem que talvez aí a gente está vendo notícias de que a pandemia pode voltar, não sei, né? A gente tem as notícias e aí a escola ela tem que, nesse momento, porque em 2020 pegou de surpresa, agora não. Agora a escola ela teve tempo de se preparar, agora a escola ela teve tempo de se organizar, inclusive para trazer esses alunos de volta presencialmente, com todo esse protocolo, saber que ela não pode exigir, porque vai ter pais que não vai poder mandar os filhos para a escola, ela vai ter que oferecer um novo serviço, talvez um serviço híbrido, ela sabe que ela não pode comportar todos esses alunos dentro de uma sala de aula, ela vai ter que ser esse serviço, essa opção de revezamento, e esse revezamento tem que ser de uma forma isonômica para que todos os alunos tenham o mesmo acesso ao serviço de educação que está sendo fornecido. Então, a escola ela vai ter que se preparar com toda essa frente.
Inclusive, diz, olha, eu estou voltando para o serviço presencial, eu vou saber que eu não tenho todos os meus alunos vão estar no mesmo momento numa sala de aula, eu tenho que fazer esse revezamento, eu tenho que saber que o assunto que eu vou dar, eu tenho que oferecer esses alunos de uma forma igual para todos, e ainda eu vou ter que saber, eu enquanto escola, me organizar, porque eu vou ter aluno que não vai poder voltar para a sala de aula, e para eles eu também vou ter que oferecer um serviço igual para todos. Muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, dirimindo as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado pela disponibilidade também. O espaço estará sempre à sua disposição. Muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos, e a Defensoria sempre, de portas abertas, o tempo todo, 24 horas, desde o começo, enfrentando aí com o cidadão alagoano a dificuldade dessa crise.